Olá, irmãos. Que bom estarmos juntos novamente para esse momento de reflexão na Palavra de Deus. Pausa para a paz. Hoje eu quero falar com você sobre o rei de Judá, o rei Uzias. Segundo Crônicas, capítulo 26, fala sobre a história desse rei que começou bem, mas infelizmente terminou mal. O que nós podemos aprender com ele? Eu vou ler o texto é um pouco longo, mas eu vou lendo e comentando com você para que você possa acompanhar comigo. Segundo Crônicas, capítulo 26, o texto nos diz que Uzias começou a reinar aos 16 anos de idade, portanto bem jovem, e reinou durante 52 anos em Jerusalém. A sua mãe era da cidade de Jerusalém, se chamava Jecolias, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como fez o seu pai Amazias. O versículo 5 diz que ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Zacarias era o seu mentor, o seu tutor. Durante a vida de Zacarias, ele buscou a Deus. E Zacarias, diz o texto, o instruiu no temor do Senhor, no temor de Deus. Enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que frase interessante. Enquanto ele estava ali debaixo da instrução de Zacarias, andando no temor do Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus, diz o texto, ele reconstruiu a cidade próxima, várias cidades próximas a Asdod, e teve muitas conquistas sobre o território dos filisteus. Versículo 7 diz assim: Deus o ajudou contra os filisteus. Deus lhe deu vitória contra os filisteus, contra os árabes que viveram em toda aquela localidade. E o texto vai falando sobre as conquistas do rei Uzias. O versículo 8 diz assim: os amonitas pagavam tributo a Uzias. Ele começa a ter sucesso no seu reinado. A sua fama estendeu até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Olha que interessante. Agora fala sobre os seus feitos. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, fez várias reformas, várias conquistas, diz o texto, na porta do vale, no canto do muro. Também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, pois possuía muitos rebanhos. Ele tinha muitos trabalhadores, diz o texto, em seus campos, em suas vinhas, nas colinas, nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Ou seja, ele vai se expandindo, ele vai tendo várias vitórias, ele vai expandindo a sua influência, o seu reinado, as suas conquistas. O texto fala também sobre o seu poderio militar, bélico, no verso 11. Diz assim o texto: Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, cujo comando estava sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. Olha que interessante agora, diz que o total dos chefes de família no comando desses homens era de 2.600 homens, e o exército de Uzias era, diz o texto, de 370.500 homens. 370.500 homens, diz o texto. Esses homens eram treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Portanto, diz o verso 14, Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, atiradeiras, de pedras para todo o seu exército. E em Jerusalém ele construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Veja que ele vai se fortalecendo cada vez mais, poderio bélico, expansão econômica, empreendimentos, etc.
E aí diz o texto que ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para muito longe. Se fosse hoje, diríamos um empresário de sucesso, teve muita influência, muitos seguidores, um homem vencedor e assim por diante. O verso 16 é intrigante porque diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Veja que coisa assustadora. Uzias se tornou poderoso. Entretanto, depois que ele se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Né? E aí diz o texto que ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, entrou no templo para queimar incenso, no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele e eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você faça isso, Uzias, queimando incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes e dos seus descendentes, os descendentes de Arão, consagrados para fazer esse trabalho. Saia do santuário, pois você está sendo infiel ao Senhor e não será honrado pelo Senhor, o seu Deus. E o pior é que Uzias não atendeu esta exortação do sacerdote. O texto diz que Uzias, porém, continuou entrando no templo com o incensário e queria oferecer incenso naquele momento, diz o texto, na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa, no seu corpo. Naquele momento, diz o texto, que os sacerdotes o expulsam do templo e ele mesmo ficou angustiado e quis sair ali do templo. E diz o texto, finalizando no versículo 21, que Uzias sofreu de lepra até o dia em que ele morreu. Durante todo o tempo, ele morou numa casa separada, porque era leproso e teve que ficar excluído do templo e da presença do Senhor. Que tragédia! Um homem que estava indo tão bem, com tantas conquistas, com tantas vitórias, expandindo o reino de Israel, reinou por 52 anos, mas infelizmente permitiu que o orgulho, a soberba tomasse conta do seu coração. Essa é a pior doença do ser humano, o orgulho, a soberba. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que Deus nos livre dessa doença, desse mal, né, desse vírus tão perigoso, tão contagioso, que é o orgulho, a soberba, a altivez, o pecado que causou a própria queda de Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos buscar em Cristo o socorro, o perdão e a misericórdia, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre da soberba e coloque em nós um coração humilde para podermos adorá-lo e servi-lo para todo sempre. Que Deus te abençoe e te dê a paz.